Oi, gente. Vou dar início à apresentação do projeto 1 de cálculo numérico. Nosso grupo é composto por mim, Alicia, pelo Gabriel, pela Giovana, pelo João Vitor, pelo Nicolas e pelo Vitor. Nós somos alunos da Unicamp, dos cursos de Engenharia de Manufatura e Produção, e a disciplina, como eu disse anteriormente, é cálculo numérico com o professor Aníbal Azevedo. Esse é o projeto 1 do módulo 1 e o conteúdo abordado foi números binários e pontos flutuantes. O primeiro exercício é sobre a conversão de decimal para binário. Primeiramente, números binários são números utilizados por computadores para processar dados. Esses números são compostos apenas pelos algarismos 0 e 1. A primeira situação problema é fazer a conversão de um número decimal para binário através de um código em Python. Agora eu vou simplificar como podemos transformar um número decimal para binário de forma bem simples. O exemplo que eu vou utilizar aqui é com o número 164, o qual vamos dividi-lo por 2 até chegar no número 1. Todos os restos nós vamos guardar, porque eles vão ser úteis no final. Para iniciar a montagem do número binário, basta começar com o número 1 e pegar o resto do menor quociente para o maior e colocá-los em ordem. Como vocês podem ver, o resultado final foi 101000100. Dando início à explicação do código, a primeira parte consiste em converter o número do nosso RA em um número de base 10 com duas casas decimais, como proposto no exercício. Na primeira linha, nós definimos a variável RA como sendo igual ao número do nosso RA. Na última linha, nós temos um print para printar o valor binário aleatório gerado a partir do nosso RA, e o vírgula 2 é porque nós queremos esse valor apenas com duas casas decimais. Bom, o próximo passo no exercício 1 é trabalhar com aquele valor convertido na base 10 e trabalhar com a parte inteira dele, de modo que a gente consiga ter o número binário da parte inteira. Então, inicialmente, a gente separa a parte inteira da parte decimal, forma uma lista que vai receber gradativamente os restos da divisão do número por 2 e, por fim, a gente inverte a ordem dessa lista para que o número esteja na ordem correta, né? Isso é, para que o número binário esteja na ordem correta. Então, aqui é o código dessa segunda parte. Inicialmente, a gente declara a variável num, que nada mais é do que aquele número convertido, né? O nosso RA convertido. Então, embaixo, a gente pega esse valor e considera só a parte inteira dele. Então, o eval é somente a parte inteira do 53.62. Então, o eval, né, na verdade, é só o número 53. O 0.62 a gente vai transformar em binário posteriormente. Primeiramente, só esse número inteiro. Então, embaixo a gente declara uma lista vazia e faz a lista receber o resto da divisão do eval por 2. E embaixo a gente vai atualizar esse eval de forma que ele fique igual à parte inteira do valor anterior dividido por 2. Então, como a gente precisa fazer isso várias e várias vezes, embaixo é criado um laço de repetição. Então, enquanto a variável, o eval, for maior ou igual a 1, vai ficar rolando essa repetição. Então, o que acontece nessa repetição? Nada mais do que a lista vai recebendo o resto da divisão desse eval por 2 e embaixo vai atualizando a variável de forma que ela fique igual ao inteiro da divisão por 2 do valor que ela tinha anteriormente. Então, vai ficar repetindo essa variável até que, enquanto o número for maior ou igual a 1, e por fim, a gente vai ter essa lista formada, só que a lista ela vai estar numa ordem errada. O número ele vai adicionando da forma inversa do que a gente precisa para ter o número binário. Então, para a gente converter e o número binário ficar certinho, embaixo a gente muda a ordem da lista de forma que ela seja invertida e que o número binário fique na ordem correta. E aí, galera, meu nome é Nicolas e eu vou apresentar a parte 3 aqui do exercício 1, que é a parte que encontra o valor binário por parte decimal. Então, um exemplo teórico aqui, né? É, Essa aqui é a fórmula genérica, né? Onde a gente tem o número real na base 10. E aqui é só como a gente encontra a conversão, né, para a parte binária, onde tem dígito 1 vezes 2 elevado a menos 1, mais dígito 2 vezes 2 elevado a menos 2, até dígito j vezes 2 elevado a menos j. E aqui o intuito é a gente retirar potências de 2 desse número real. Então, para isso, a gente vai estar multiplicando ele por 2. Então, para encontrar os dígitos 1, 2 e dj, que vale sempre 1 ou 0.
Então a leitura, novamente, é feita de trás para frente, e o primeiro algarismo, ele é sempre diferente de zero. Porque, por exemplo, a gente pode representar 1 por 0,1 vezes 10 a 1, ou 0,01 vezes 10 a 2. Só que esses vezes 10 a 2, esse expoente, vocês têm que saber que no computador, eles têm um limite. Então, o primeiro algarismo sempre é diferente de zero. Agora aqui, um exemplo mais palpável, né, é transformando 0,25 para binário. Então, novamente, a gente tem aqui dígito 1 vezes 2 elevado a zero, e para compensar, a gente multiplica o outro lado por 2. E a gente acaba obtendo 0,5. Então, o nosso dígito 1 é zero. E depois a gente pega esse novo número real e faz de novo o mesmo processo. Então, dígito 2 vezes 2 elevado a zero, e do outro lado vezes 2. E a gente acaba conseguindo o número 1, e aqui acaba o processo, né? Então a gente fica aqui o dígito 1 vale 0 e o dígito 2 vale 1. Então 0,25 na base 10, né? Para binário acaba ficando 0,01. Então, explicando a parte do código em si, nós temos que nós criamos uma variável chamada dival, que representa o valor decimal do número, e utilizamos a função round, pegando pegando o resto da divisão do número por 1, que é só para separar a parte decimal do número, e arredondando para duas casas decimais. Depois, nós criamos a lista 2, que é uma lista zerada, e começamos as iterações, né? Então, a primeira iteração nós fizemos manualmente, né, que é r igual a 2 vezes float de val, para que a primeira casa seja multiplicada por 2 elevado a zero, e depois entramos no laço de repetição, que vai rodar enquanto o r for maior que 0,0. Depois, nós fizemos um if else ali para garantir que esse número seja escrito de trás para frente, e utilizamos a função append na linha de baixo ali, na lista 2, para adicionar esses números na lista 2. E depois, nós fizemos r igual a r menos d para fazer que esse número volte a ser apenas fracionário e continuar usando ele. E depois utilizamos um if ali para que, caso esse r seja maior ou igual a zero, a gente continuar usando ele e multiplicar esse r por 2r de novo para continuar as iterações, né? E por fim, nós fizemos um print iterado aqui para as respostas, né? Então, primeiro utilizamos o print ali formatado, né, para ficar bonitinho, e depois nós fizemos alguns laços de repetição para a gente poder printar, né, cada valor da lista, né? Senão o print ia acabar saindo como uma lista e ia ficar meio feio. Então a gente resolveu printar cada valor da lista, colocamos um ponto, e depois printamos cada valor da lista 2, que é a parte decimal, né? Então, nós temos que o valor daquele número, 53,62, é esse número binário bonitão aí, gigante. Agora vamos para o exercício número 2. O que ele propõe para a gente é entendermos melhor a precisão da máquina. Eu coloquei ali uma foto para ficar um pouco mais visual, para entendermos que esse erro existe apesar de ser muito pequeno. Esse programa é constituído de três variáveis, A, B e C, todas iguais a 0,1, e uma quarta variável D, que é a soma dessas três. Eu pedi para que ele imprimisse para a gente, e o programa resultou ali num erro numa ordem de 10 a menos 17. É muito pequeno, existe e é devido ao binário, né, a linguagem do computador. Quando se trata de uma aproximação no binário, ele traduz para a gente como um erro, né, no decimal. E o que a gente está procurando é entender qual é o menor número que ele consegue nos mostrar. Uma definição mais exata é o que a gente está procurando, o menor número positivo em aritmética de ponto flutuante, um epsilon, vamos chamar de epsilon, tal que o 1 mais epsilon é um pouco maior que 1, é um mínimo maior do que 1. Então a gente está pesquisando esse epsilon. E como definir um epsilon, né, um número tão pequeno? A gente montou uma estratégia que tem como objetivo, né, para pegar o programa, a gente criou um objetivo, que é definir a precisão da máquina. E com isso, a gente montou 3 passos, né, a gente dividiu em 3 passos o nosso programa. O primeiro é definir as variáveis. O segundo é fazer com que uma variável decresça, né, sendo dividido por 2 e tenda a zero. Já a segunda variável, ela vai crescer de acordo com essa primeira variável, de acordo com cada valor dessa primeira variável. O passo 3 é identificar os valores, ver a tendência e ver a precisão, para ficar mais visual para a gente e fazer com que a gente entenda o que está acontecendo.
Para melhor entender a ideia e chegar ao objetivo, eu coloquei esse GIF do chocolate infinito, que é só uma ilusão, mas é legal para a gente entender e imaginar esse chocolate sendo dividido por 2 pela metade. Logo em seguida, pela metade novamente, e assim por diante. Até que chegue um pedaço tão irrisório, tão nada, que a gente não vai sentir nem o gosto de chocolate mais. E é mais ou menos isso que está acontecendo com o nosso número, com uma das nossas variáveis. Ela está sendo dividida por 2 hã, infinitamente, assim, vai chegar um momento que não vai ser considerado mais número pelo computador. Ela nunca vai ser zero, porque ela está sendo dividida apenas, né, por 2. Porém, vai ser tão pequena que a máquina vai considerar como zero. Então uma pré-conclusão com essas 2 ideias que a gente tira daí, é que o número ele nunca será zero, porém será considerado por falta de espaço de representação na máquina. Agora a gente vai para a construção do programa, e isso eu vou passar para o João. Muito obrigado. Bom, obrigado, Gabriel. Agora iremos para a explicação de cada passo. No passo 1, teremos as definições das variáveis. Bom, a primeira variável será A, e esse A é igual a 1, pois será esse número que será dividido sucessivamente por 2. A variável 2 é o val, que é o valor aleatório. O valor aleatório irá crescer de acordo com os valores de A, pois o valor aleatório será sempre somado com A. Bom, o passo 2 teremos o looping de fato. Enquanto a soma de val com A for um número maior que S, e esse S for maior que o valor de val, o looping nunca terá fim. Então, terá uma repetição e o valor de A será diminuído, diminuído e diminuído. Essa condição só terá fim quando A for igual a zero. Quando A for igual a zero, teremos a definição que S igual a val. Sendo assim, é a condição de stop do looping. E assim teremos a precisão da máquina, que será o menor valor possível de A, enquanto A for diferente de zero. Agora no passo 3, teremos nada mais que o print da precisão da máquina. Sendo que nós precisaremos multiplicar o A por 2, pois assim teremos um valor diferente de zero. Vale ressaltar que esse método é da divisão por 2. Bom, aqui temos o programa de fato, né? Bom, aqui temos todos os passos explicadinhos e também foi adicionado um contador para termos noção de quantos interações, quantos loopings foram realmente necessários para se chegar na menor precisão da máquina. Aqui, como explicado, teremos a precisão multiplicado por 2, que será o menor valor possível diferente de zero, e realmente o print. Nesse caso, a precisão da máquina foi 2.2 elevado a menos 16. E também temos a explicação para essa precisão da máquina com os nossos RAs, né? Aqui no caso teremos o valor encontrado do RA e teremos o looping realizando também novamente a divisão de A por 2 e a soma do valor com A. Posteriormente, quando o looper for encerrado, teremos também a multiplicação do A por 2 para encontrarmos o menor valor possível de A diferente de zero. Aqui no caso com os RAs, que foi o valor encontrado 5844, a precisão da máquina será na casa do 10 a menos 12. Bom, é isso o nosso trabalho. Muito obrigado